Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a palavra de Deus no Santo Evangelho. Você está vendo, a natureza já está tocada. O inverno aqui no hemisfério norte lentamente está indo embora e a própria terra começa a desabrochar em flores. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Hoje é domingo, é a nossa Páscoa semanal. Cada domingo é dia de fazer essa experiência da força da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje essa nossa meditação nós vamos fazer aqui bem pertinho dessas árvores. Você sabe o que é que elas produzem? Elas produzem azeitona. A azeitona é o fruto da oliveira. A oliveira que dá o óleo de oliva. Agora elas foram podadas recentemente e aqui você pode ver como elas começam também a se renovar, a deixar suas folhinhas ficarem verdes. Por que eu quero ficar aqui tão pertinho delas nesse domingo? Por uma razão muito simples. Eu e você, nós somos cristãos. E a palavra cristão vem de Cristo. Cristo significa o ungido. E a unção se fazia com o óleo que provinha das oliveiras. Portanto, o nosso ser cristão provém desta unção que nós recebemos de Cristo no nosso batismo. A unção que nós recebemos no dia da nossa crisma. E é graças a essa unção que nós pertencemos a este povo sacerdotal, a este povo que hoje pode celebrar o louvor de Deus nosso Senhor neste dia de domingo. Esse domingo tem uma marca muito especial, nós estamos lendo o Evangelho de Marcos. Durante a semana também nós estamos lendo o Evangelho de Marcos. Acontece que, digamos assim, na leitura do Evangelho no dia de domingo, que vai nos acompanhar o ano inteiro, nós estamos mais atrasados. Durante a semana nós estamos lendo passos já mais à frente, já estamos no capítulo 6, porque é uma leitura contínua, porque durante a semana a gente lê no tempo comum 3 evangelistas: Marcos, Mateus, e no fim do ano litúrgico nós lemos o Evangelho de Lucas. No Evangelho de hoje, nós estamos lendo aquilo que os especialistas em Sagrada Escritura chamam de um dia típico de Jesus. Eu vou deixar aqui o guarda-chuva pendurado enquanto converso com vocês. Daqui a pouco vou celebrar a missa e antes de celebrar a missa, então estou aqui nesse diálogo, nesta meditação com vocês. O evangelista Marcos nos mostra o que ele chama de uma jornada típica de Jesus. Como era um dia típico de Jesus? Jesus também tinha um dia típico. Na minha jornada típica aqui, vocês estão vendo aqui como é hoje um pouco atípica, porque vai ter chuva daqui a pouco. Então, como era que Jesus vivia um dia dele? E hoje continua nos mostrando um dia de sábado na vida de Jesus. Jesus, como nós vimos, já esteve na sinagoga. Então, é o aspecto público da vida de Jesus. Ele entrou na sinagoga, ele rezou com as pessoas, ele ouviu a passagem da Escritura, meditava, as pessoas viam a sabedoria que provinha dele. Mas tem um detalhe que nós vimos na semana passada, que ali tinha um homem possuído de um espírito impuro. E Jesus libertou aquele homem daquele espírito impuro. E aí a gente nota, mesmo nesses ambientes que nós chamamos do ambiente religioso, ali a gente via essa presença do espírito do mal. Mas o espírito do mal, ele tenta invadir qualquer esfera, a esfera pública e também a esfera privada, a vida pessoal das pessoas. E aí, o que acontece é que Jesus deixou a sinagoga, atravessa a estrada e vai para o outro lado. Quem vai à cidade de Cafarnaum nos dias de hoje, visitando os restos daquele período do tempo de Jesus, vai encontrar uma sinagoga do tempo de Jesus e basta a gente assim atravessar a rua, como se tivesse, como eu aqui desse lado, atravessa ali a estrada, você já veria o que era a sinagoga. E é interessante porque ali também está como que são lugares de planos diferentes. O plano no
qual cidade está nos dias de hoje é diferente da cidade do tempo de Jesus. Por quê? Porque aquela cidade do tempo de Jesus, digamos assim, ela está como que escavada. É como se nós estivéssemos aqui nesse lugar e esse era o nível no qual estamos. E se a gente vai aqui para o lado de cá, você vê que está desnivelado. Tem uma coisa que está lá mais embaixo. Assim também é como Cafarnaum dos dias de hoje. Tem o plano normal e o plano da época de Jesus. Aí, hoje tem um certo lugar com uma igreja, mas escavando aquele lugar encontram as ruínas daquela que era a casa de André, de Pedro, onde naquele sábado estava a sogra de Pedro, que tinha febre. Sim, Pedro era casado. Até uma tendência de pensar, por exemplo, aquilo que está na carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira, no capítulo 9, no versículo 5, quando Paulo diz assim: mas eu também não tenho direito, como os outros apóstolos, como Pedro, como o Tiago e aqueles que são chamados de irmãos do Senhor, de levar também comigo uma mulher irmã. E aí a pergunta de muitos é se a mulher de Pedro o acompanhava também na sua experiência missionária, ou aquela palavra mulher é uma palavra genérica. Seja como for, Pedro era um homem casado e a sua sogra estava febril naquele dia de sábado. Vocês sabem que no dia de sábado tinha muitas atividades que eram proibidas de fazer. Entre essas, levantar peso, acender fogo. Muitos eram, digamos assim, os tabus de um dia de sábado. Quando Jesus entra na casa da sogra de Pedro, falam da sogra de Pedro, e Jesus imediatamente vai até ela, agarra aquela mulher pela mão, ela se levanta e começa a servir. Interessante, porque este verbo servir, ali na língua grega, é o verbo diakoneo. Diakoneo é um verbo que nós conhecemos também em língua portuguesa. A gente conhece a palavra diácono, diaconia, que significa serviço. Diácono significa o servidor. Portanto, aquela mulher começou a servir. Mas se a gente vai com um passo mais à frente, quando a gente encontra Jesus, ou melhor, no caso, mais atrás, encontra Jesus no deserto, quando ele vence o espírito maligno, não é? Venceu todas as tentações do tentador, do provocador, diz que ele, o tentador, se afastou e os anjos, palavra que significa mensageiros, eles vieram para servir Jesus. E o verbo está ali, é o verbo diaconeu. A questão aqui é a seguinte: as mulheres muitas vezes eram vistas, não é, como seres que de não tão grande importância, que muitas vezes não eram tão valorizadas dentro da cultura grega, não é, que é essa mentalidade para a qual o evangelho agora está sendo dirigido. O evangelho de Marcos foi dirigido para a comunidade de Roma. Então muitas vezes nesse espaço cultural, onde as mulheres não têm tanto valor, o verbo que é aplicado para falar do serviço das mulheres é aquele mesmo verbo que é usado para falar do serviço dos anjos. Quase como dizendo que a mulher tem uma função angélica, uma função de mensageira e de servidora dentro da comunidade. Mas aqui a gente precisa dizer uma outra coisa. A mulher, ela não era somente a mulher concreta, aquela sogra de Pedro, que talvez a gente sabe tinha um nome que aí não foi referido nessa passagem da Escritura, porque ela ali se tornou um símbolo. Existe aqui em Roma a Basílica de Santa Sabina, está ali no Monte Aventino. É uma coisa interessante porque é uma igreja do V século. É uma das igrejas que tem muito importante nela, é uma porta que tem com 19 pequenos retângulos que mostram cenas da Bíblia, da história da salvação, e é a primeira figuração, entre as primeiras figurações mais antigas da crucifixão de Jesus Cristo. Mas não é dessa porta que eu quero falar, é que dentro da Basílica existe uma dedicatória feita da Basílica, quem foi que construiu a Basílica e para qual finalidade a Basílica, a igreja, foi feita. E aí de um lado tem uma figura de uma mulher, do outro uma figura de uma outra mulher. E embaixo está escrito, né? Em cima fala de Ecclesia ex gentibus, a igreja que vem dos pagãos, que vem dos estrangeiros. E do outro lado, Ecclesia ex circumcisione, a igreja que vem da circuncisão. Ou seja, mostrando que a igreja é um povo que vem do povo de Israel e vem de povos pagãos.
Com isso aqui, quero voltar a dizer, esta mulher libertada da febre é a igreja. Eu e você que fazemos parte da igreja, somos pessoas que estavam na febre do pecado, nas doenças do nosso pecado. Jesus veio e nos libertou. Mas para quê? Para que depois a gente se tornasse servidores e servidoras dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Jesus tocou na mão daquela mulher. Eu acho que hoje o que a gente precisa também pedir a Jesus é que Ele toque em cada um de nós com as suas mãos santas e veneráveis, como se diz em uma oração eucarística, a primeira, chamada cânon romano, justamente esse cânon dessa igreja para a qual Marcos redige o seu evangelho, a pregação de Pedro. Então essas mãos santas e veneráveis de Jesus, que tocaram no pão, que pegaram o cálice, são aquelas mesmas mãos santas e veneráveis que tocaram, que pegaram a mão da sogra de Pedro, e que hoje quer tocar também na minha e na sua mão para nos levantar. Um outro ponto interessante é que era sábado e Jesus não esperou o sábado passar para curar a sogra de Pedro. Agiu imediatamente, ou seja, mais importante do que ser um observador legalista da lei, é preciso colocar o homem no centro. Assim como na sinagoga, Jesus expulsou aquele demônio, tirou aquele demônio impuro daquele homem, aquele espírito impuro, para dizer que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele é Senhor do sábado aqui também, nessa esfera que é da vida doméstica, da vida privada, e coloca o ser humano acima da lei. O ser humano como centro, objeto do amor de Deus. Minha amiga, meu amigo, Jesus é o remédio. Jesus é a medicina que hoje se aproxima de nós para libertar o nosso coração de todo fechamento, de tudo aquilo que nos impede de nos colocar a serviço uns dos outros. Diz esse mesmo texto de hoje que ao fim da tarde, quando o sol se pôs, ou seja, se transformou no domingo, já era o primeiro dia da semana quando o sol se pôs, porque era assim o dia contado em Israel, a praça, ou melhor, o terreiro da casa de Pedro ficou cheio de gente com doença, de gente com dificuldade, e Jesus ali foi curando as pessoas, cuidando das pessoas. Então, para mim, para você, fica claro aí o que é o dia de domingo, que deve ser esse dia de serviço, esse dia de cura, esse dia em que Jesus entra na nossa vida e na nossa história para nos ensinar a ser bons e a fazer também o bem. Naquele dia, depois de ter realizado todas essas coisas, na madrugada, depois de ter descansado, Jesus se levanta muito cedo, procura um lugar deserto e vai orar. O dia de domingo, então esse dia também é que a gente deve encontrar esse lugar, esse espaço de encontro com Deus e deixar que Ele fale ao nosso coração. Ele vem ao nosso coração, Ele quer estar ao nosso lado. E quando os discípulos, Pedro e os outros, vão e dizem a Jesus que todos estão procurando, Jesus, ao invés de querer se acontentar com a fama de estar ali naquele lugar, Ele chama os discípulos para irem a outras aldeias, a outros lugares, pois foi para isso que Ele veio. Portanto, num dia de domingo, que ali é o primeiro dia da semana, o que é que Jesus está dizendo à sua igreja? Missionariedade. Deixar os lugares que a gente já conhece, deixar o conforto da fama, dos aplausos, para ir buscar outros lugares, buscar outras estratégias, outras formas de agir, formas missionárias. Portanto, minha amiga, meu amigo, eu quero desejar para você, nesse dia de domingo, nesse dia do Senhor, que seja de verdade um encontro feliz e um encontro fecundo com o Senhor, que Ele possa realmente nos tocar, que nós possamos cantar para Ele, pedir a Ele: toca, Senhor, toca com o teu amor, que Ele transforme a nossa vida, que Ele transforme todo o nosso ser, que a nossa existência seja curada pela presença de Jesus, nosso Salvador, nosso médico e nosso remédio, nossa medicina, aquela cura de que a gente tanto necessidade tem. Portanto, minha amiga, meu amigo, para você, o meu desejo de um dia abençoado, de um dia feliz. Obrigado a você que está acompanhando esse nosso vídeo. Eu estou vendo aqui nesse momento em que a gente está ao vivo aqui, vejo a Vani Brito aí da minha cidade, vejo o Darlan Garrido aqui dando um ok, e vejo o Portugal, que aqui é um amigo querido lá de Frankfurt, não é? Aqui o filho da Antônia, nos acompanhando aqui. Alles gut für dich, gesegnet Sonntag, wünsche ich dir und alle deiner Familie. Então que seja um domingo abençoado para todos nós que vamos acompanhando e seguindo essas palavras de Jesus,
Deus, nosso Senhor. Leandro, você está entrando agora, parabéns pelo filho que chegou essa semana, não é? Acho que, se eu não me engano, o nome é Francisco. Deus abençoe o pequeno, Deus abençoe a família inteira que vai nos acompanhando. E você que vai acompanhar o nosso vídeo em outros momentos, que venha sobre você a bênção do Deus amoroso, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você que acompanhou esse vídeo, depois volta lá que eu vou jogá-lo aqui no IGT, curte o vídeo, compartilhe o vídeo, depois ele vai ser posto no nosso canal do YouTube também. Se você já está inscrito nesse canal, muito obrigado, divulga o canal, divulga os vídeos, deixa lá um like, isso ajuda, não é, a ir tocando em outras vidas, em outros corações, assim como Jesus tocou na mão da sogra de Pedro. Então agora você também faz aí esse serviço, curte o vídeo, deixa o seu like, faz um comentário. Um domingo abençoado, uma santa semana, minha amiga, meu amigo.